tarifas, o embate entre Estados Unidos e China, desdobramentos para a América Latina e o que podemos esperar daqui para frente em um novo cenário global. Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, do time de comunicação, e para conversar sobre o atual cenário global, sobre a relação entre Estados Unidos e China e os impactos para o mundo, hoje eu conto com a presença do Matheus Rachul, que é economista e faz parte da equipe de Portfolio Specialists aqui da Itaú Asset. Então, Matheus, seja super bem-vindo ao Mind Asset. Oi, Clarinha, obrigado. Sempre adoro vir aqui. Acho que esse aqui é um ótimo meio de comunicação com os nossos cotistas e com os nossos futuros cotistas também, né? Acho que aqui é um espaço muito legal para conversar sobre todos os temas. Com certeza, com certeza. Então, vamos lá, né? Entrando aqui, o principal tema do mercado tem sido a atual guerra tarifária promovida por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e toda a incerteza gerada no mercado. Matheus, eu queria que você nos passasse um panorama geral das possíveis razões para esse movimento e se a gente pode realmente esperar uma mudança global de perspectiva. Claro, certamente, né? Acho que na sua fala você já falou algumas vezes sobre incerteza, né? E a gente até brincou aqui, né? Foi fazer reunião com o cliente sobre o cenário macro e tal. E aí o desafio vamos ter um desafio de não falar a palavra incerteza nessa reunião. É impossível, né? Assim, porque hoje é isso que tem movido o mercado, né? É ruim para tomar algumas decisões, né? E para tentar pensar no futuro. Só que acho que, né? Aqui eu vou tentar trazer de uma forma mais atemporal tudo isso, tentando aqui pescar quais são os objetivos, em que ponto que está Estados Unidos hoje, China, e o que a gente tem de perspectiva aí da cabeça, dos dirigentes americanos que estão fazendo tudo isso, né, no mundo como um todo, tá? Então eu acho que assim, aqui é interessante a gente pensar, né, nos objetivos ali do governo americano, né, do Trump. E aí tem bastante presença de um cara que eu vou comentar bastante aqui, que é o Scott Bessent. Acho que nessa altura todo mundo já deve ter ouvido falar sobre ele, mas é o secretário do Tesouro nos Estados Unidos, né? Que tem desenhado aí esse plano, né, de uma nova organização mundial, né, junto com o Trump, tá? Então, assim, antes da eleição do Trump, ele falava muito sobre reduzir imposto para as empresas, né? Esse fazer a América grande novamente, né? Tem a ver com reduzir impostos, reindustrializar o país, né? E mudar um pouco como as cadeias de produção e como que o mundo todo tem se desenvolvido hoje, tá? Então, ele falava basicamente sobre reduzir impostos para as empresas, controlar também a imigração, né? Isso também foi uma bandeira ali do governo, e tornar essa América grande controlando o déficit público, né? E como que faz isso, né? Taxando os países externos, tá? Então, esse taxar os países externos viria como uma fonte de receita, né? E essa fonte de receita faria com que pudesse se melhorar o déficit público e até se reorganizar uma produção, que é uma produção que hoje é muito centralizada na China, né? Então, quando a gente vai, né, olhar para a cabeça, por exemplo, do Scott Bessent e para entrevistas e tudo mais, então assim, o Scott Bessent ele chega no governo com aquele plano, né, que é o plano do 333, né? O que é esse plano? É de fazer 3% de crescimento real do PIB nos Estados Unidos ao ano, né? 3% de déficit anual, um déficit anual hoje que está ao redor de 6%, né? Então os Estados Unidos faz muita dívida hoje, todo ano, né? E o outro 3 é adicionar 3 milhões de barris de petróleo por dia de produção. Então, abandonando um pouco toda aquela agenda, né, que era uma agenda mais voltada à energia limpa e tudo mais, mas assim, se aproveitando de uma produção de um petróleo interno que poderia ali também fomentar crescimento para o país como um todo, tá? Então, assim, algo que é ambicioso, tá? Então, assim, como eu falei hoje, a dívida dos Estados Unidos é uma dívida elevada e que é criado, né, 6% a mais de dívida por ano, né, e o risco aqui é que buscando essas coisas, né, usando essas tarifas de forma tão intensas como foram apresentadas, isso gere menor crescimento e mais inflação para os Estados Unidos, e daí, né, esse 333 vai ser super dificultado aí de você chegar nessa meta tão ambiciosa, tá? Então, quando você olha, por exemplo, o Scott Bessent falando em entrevistas, qual que é o diagnóstico, assim, deles, né? E é um diagnóstico que é um diagnóstico hoje da economia global, né?
é um diagnóstico sobre a dependência da China, então sobre uma vontade, né, de mudar esse modelo global, né, que é um modelo global em que eles querem que a China passe, né, a consumir mais e produzir menos, e os Estados Unidos consumir menos e produzir mais, né? Meio que reorganizar toda essa cadeia de produção que acabou indo para a China. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no primeiro mandato lá do Trump, no primeiro mandato ele atacou muito a China como um todo, né? E aí, ao longo do tempo, né, toda essa produção de bens manufaturados de forma super barata, né, que estava na China, foi indo também para todos os outros países asiáticos, né? Então, você tem ali Vietnã, diversos outros países produzindo também para poder fazer frente aí a essa produção que era somente na China, né? E aí essa cadeia ela começa a ser mais centralizada nesses países asiáticos, né? China e outros países asiáticos. E com o tempo, né, os Estados Unidos, assim, ao longo do seu crescimento, né, ele até se beneficiou com isso bastante, né? Então, assim, o modelo de crescimento global que a gente vem observando é um modelo em que a China produz barato, né? E ela produz barato, isso gera menos inflação para o mundo como um todo, menos inflação para os Estados Unidos. E os Estados Unidos, ele seguia crescendo, né? Consumindo de forma barata e usando menos, né? A sua força de trabalho interna para poder consumir, para poder produzir os produtos gerais manufaturados, tá? Então, assim, um pouco do que eles estão tentando atacar, né, é isso, de você tornar, né, essa parte de manufatura e uso da mão de obra interna dos Estados Unidos mais voltadas para internamente do que ser feito na China, tá? Isso tem um claro outcome aí, né, que a gente fala como inflacionário, né, porque você tem também toda essa distribuição da mão de obra, né? Então, os Estados Unidos hoje, né, ele está no pleno emprego. Então, como que você vai produzir mais dentro do seu país se você está querendo ter menos imigrantes, né? E se você já tem um pleno emprego, então você vai ter que distribuir esse emprego de outros setores para o setor manufaturado, e isso gera, né, aumento de salários e tudo mais. Então, assim, e ainda, né, produzindo coisas que na China eram produzidas por 1/10, né, do valor, 1/5 do valor. E aí você acaba tendo esses produtos manufaturados cada vez mais caros, tá? Então, assim, acho que como hoje o mundo se constitui, né, acho que foi um longo período, né, que foi um período em que isso aí funcionou, né, no sentido em que Estados Unidos seguiu crescendo, né, a China produziu de forma barata, e aí existe um déficit muito grande, né, existe um déficit grande na balança, né, entre exportações e importações dos Estados Unidos para a China. No fim, a China, né, acumula capital e investe cada vez mais na indústria e também compra treasuries, né? Então, os Estados Unidos ele vai lá e ele tenta se financiar mais, e tem muito disso também como uma compra, né, dos títulos americanos desses países que são superavitários em relação a ele, tá? Então, é algo que funcionou muito bem para os Estados Unidos, né? A gente não pode deixar de lembrar que nas últimas décadas os Estados Unidos teve inflação baixa e teve crescimento, né? E muito disso tem a ver com essa cadeia de produção mais focada ali na China e focada na Ásia, tá? E aí eu acho que um outro ponto, que é um ponto que tem muito se discutido, é essa parte do fiscal mesmo, né, dos Estados Unidos. Então, como eu falei aqui das treasuries e tal, dos títulos americanos, né, realmente isso é uma questão relevante, tá? Assim, os Estados Unidos, ele tem, né, o poder de emissão da moeda, né, então, assim, hoje você tem uma dívida que passa dos 120% do PIB, que os Estados Unidos segue sendo o país com o melhor credit rating do mundo e tal, só que a dinâmica tem piorado, né? Então, assim, se a gente for pensar na história recente, né, não tão recente, né, mas desde ali da Segunda Guerra Mundial, né, dos Estados Unidos, então, na Segunda Guerra Mundial, né, essa dívida, ela sobe muito, né, e depois os Estados Unidos, né, saindo como o país que se consolidou ali, né, e foi se consolidando como economia hegemônica do mundo, né, e naquele momento China não crescia, né, os Estados Unidos ele acabou tendo um caminho que foi um caminho positivo de queda de dívida até mais ou menos 1980,
Aí depois a gente teve diversos outros governos, né? Então a gente vem, por exemplo, no governo do Reagan e do Bush 1, né? Que é o Bush pai lá que a gente fala, né? Já começou a ter um aumento de dívida, e aí no finalzinho ali do governo um pouco mais de 60% de dívida. Aí o governo do Clinton um pouco mais ok. Depois o Bush 2, né? Com um forte aumento de dívida, batendo 80% do PIB. Depois o Obama bate 100% do PIB, daí Trump também aumenta, né? E aí o que você tem aqui nesse meio do caminho, né? Pensando em dívida americana. Você tem algumas retiradas de impostos, né? Então parte desse aumento da dívida está ligado à retirada de impostos internos, né? Mas também diversas outras ações, como por exemplo, no Iraque, no Afeganistão, né, teve muito gasto fiscal americano. Depois de 2008 teve muito gasto fiscal. Depois veio a pandemia, 2020, muito gasto fiscal. E a gente veio, né, a gente foi nesse caminho aí dos trilhões de dólares feitos de dívida, né? Sem contar que também depois da Segunda Guerra, né, e os Estados Unidos se consolidando ali, né, fazendo a reconstrução da Europa, né, e se consolidando como uma potência global, também foi uma parte muito ativa, né, na militarização, né, do mundo como um todo. Então, quando a gente pensa em todos os órgãos internacionais, você pensa, por exemplo, na OTAN, você pensa na ONU e tal, os Estados Unidos também não está errado que eles gastam muito mais que os outros países com essas organizações, né? Então, isso também é algo que eles estão querendo atacar, tá? Então, assim, da onde o Trump ele quer tirar o dinheiro aí, né, para poder melhorar o fiscal, né, de tarifas e também, né, internamente, quando a gente pensa em uma melhora ali dos gastos públicos, né, acho que não sei se é muita eficiência dos gastos públicos, mas é menos que uma menor gastança, né, então tentando reduzir também essa gastança interna do governo, tá? Então, assim, quando a gente vai, né, e a gente linka tudo isso para os últimos acontecimentos, né? Então, quais foram os últimos acontecimentos, né? Com toda essa mentalidade aí, né, que eu construí para vocês, né, de reindustrialização dos Estados Unidos, mas que vai ser bem desafiadora, né? Ali no dia 2 de abril, ele vem de uma forma super agressiva, né, com tarifas muito altas. Então, assim, quando a gente pensa nos Estados Unidos hoje, os Estados Unidos ele não está errado que ele tarifa pouco o resto do mundo, né? Tarifa ali em 2,5% o resto do mundo, né? Mas o que ele faz ele coloca uma tarifa básica de 10% em todo mundo e aí aumenta, né, tarifas de uma forma super agressiva em todos os países que podem levar, né, essa tarifa média para até 30%, né, se tudo for empregado, né? E quando a gente pensa o quanto que isso bate na inflação, né? Se a gente fizer uma continha boba, assim, acho que grandes números, se aumenta 1% nessa taxa, você vai aumentar 0,05% a 0,1% de inflação nos Estados Unidos, tá? Então, assim, se isso for para 30%, aumenta muito a inflação, né? Papo de 2%, 3% a mais de inflação. Então, tem um grande desafio. Eu acho que nessa história como um todo, tá? A China, a Ásia como um todo e China estão sendo mais atacadas, né? Então o Trump já tem recuado em algumas coisas. E aí, acho que um grande desafio, né? Que daí para mim, minha avaliação, né? É que o diagnóstico está correto, né? De como que hoje a gente está mais vulnerável, né? Pelas cadeias globais. A pandemia deixou isso muito claro, né? Porque na pandemia, por exemplo, a gente viu que algumas cidades da China ficavam paradas, mas tem um computador, né? Aí faz uma tela numa cidade, faz o teclado na outra, a cidade que faz a tela do computador ficava parada, não vendia mais o computador, a inflação explodiu de computador, né? Então, assim, isso ficou claro durante a pandemia, né? Então, assim, acho que é verdade, né? Esse desenvolvimento aí global que veio para esse caminho de uma forma ao longo das últimas décadas, né? Mas, assim, talvez está querendo se fazer essa mudança de forma muito rápida, né? É uma mudança que demora décadas e talvez está querendo se fazer de forma muito rápida e daí tem efeitos deletérios, né? Para atividade, para inflação, para confiança e daí nisso, né? Que a gente acaba vendo impacto na economia americana e nos mercados como um todo, né? Então, quando você tem uma queda de uma confiança, né? Então, quando você acaba tendo, né? Muitas vezes a confiança até cai, só que os ativos não sofrem muito, né? Mas hoje você acaba tendo uma queda na confiança e os ativos também sofrendo um pouco por conta disso, né? Com pós ali, tarifas, bolsas caindo, né? E no mundo todo sofrendo, você acaba tendo, né, a economia real mesmo sofrendo, e aí pode causar aí um PIB pior, né? Uma possível recessão, né? Acho que, não sei se é recessão ou salário base, mas assim, é uma desaceleração maior, e acho até que o Trump hoje está ouvindo um pouco mais ali, empresários, ou até mesmo Scott Bessent indo com mais cuidado, então vamos ver o que ele vai fazer, né, mas talvez ele volte em algumas tarifas, e aí tem a China no meio de tudo isso, então assim, tem sido um ambiente muito desafiador, tá? A gente volta na palavra tema, né, que é incerteza, realmente. E você falou sobre reindustrialização, e a minha pergunta agora vai
na linha de como fica o dólar no meio disso tudo, né? Será que essa hegemonia dos Estados Unidos ela pode ser questionada, né? Eles podem entrar nessa era não tão forte aqui? Sim, é bem interessante. Interessante assim, porque o dólar ele veio perdendo força, né? Ele tem perdido força. E aí muito por conta, né, dessa incerteza geral, né? E de quais são... E aí você pensa, né? Quais são as alternativas ao dólar, né? Então, isso tudo tem movido também, né? Tem valorizado a Europa. A gente entra depois sobre esse aspecto em específico, tá? Só que um ponto eu acho que eu ainda acho que o dólar segue sendo a moeda que é a reserva de valor do mundo, né? Mas só que assim, se você acaba tendo uma incerteza muito elevada e até incerteza institucional, então assim, os Estados Unidos têm instituições fortes, né? Isso faz você ter, né? Tem instituição forte, é o cara que é o detentor da moeda global, então esse ponto da dívida dele, ele emitir a própria moeda, torna isso menos custoso, né? Do que outros países que têm dívida elevada também. Mas assim, se você acaba tendo um questionamento sobre, com tanta incerteza e com tantas políticas que vão e vêm, né, você acaba sim tendo os empresários, ao invés de querer produzir mais nos Estados Unidos, querendo produzir menos, né, por essa incerteza. E aí pessoas também indo para outros ativos, né, então você tem, por exemplo, o euro valorizando, você tem o ouro valorizando, né, então assim, é um pouco dessa... Tem um movimento, né, clássico, né, que é o movimento de risk-off, né, que é o movimento de risk-off, quando tem um grande medo aí na economia, todo mundo vai comprar treasury e vai comprar dólar. Agora, sim, quando o risco, né, desse risk-off está sendo feito pelo próprio Estados Unidos, aí torna esse movimento um pouco diferente, tá? Só que assim, quando a gente vai olhar, né, então vamos olhar assim, China versus Estados Unidos, né? Inegável, né, que a China se desenvolveu bastante, né, e cresceu bastante, mas agora ela também tem alguns desafios, tá? Então, assim, quando você olha para PIB, né, como produção geral, né, da China e dos Estados Unidos, você vê assim, Estados Unidos tem 30 tri lá de PIB, 30 tri de dólar, China 20 trilhões de dólares de PIB, mas aí quando você vai ver, por exemplo, o PIB per capita, né, a China tem 12 mil, 13 mil, e os Estados Unidos tem 80 mil dólares, então assim, ainda está muito longe, né, a gente, por exemplo, aqui tem uns 10 mil mais ou menos, tá, se a gente pegar o PIB aí e dividir pela população. Então, assim, quando a gente olha para uma China, né, que é uma China que tem 1,4 bi de habitantes, né, e é uma China que também está passando por um desafio, né, que é o desafio de continuar crescendo, né, então quando você olha assim, por exemplo, 2000 a 2010, a China crescia 10%, assim, né, 2010 para 2020 crescia 7, 8%, e agora, né, 2020 até aqui, cresce na média 5%, e com desafios, né? Aí você fala, mas teve pandemia e tal, tá bom, mas mesmo se você tirar, né, os últimos anos foram também ao redor de 5%, né? E aí, assim, você pensa, né, na China em si, né, ela até definiu recentemente as suas metas de crescimento, né, e a meta de crescimento foi de ao redor de 5%, inclusive, né, aumentando um pouquinho a meta de fiscal, para fazer mais fiscal e poder tentar incentivar a economia, né, e uma China que também tem um modelo, né, que é um modelo que é de menor consumo interno, né, então ela é sim o chão de fábrica do mundo, e isso passa por, né, a China também, a população não tem mais muito bônus de natalidade lá, né, e aí você tem uma população que é uma população que consome pouco dentro, 1,4 bilhões de habitantes, né, então assim, eles também têm grandes desafios, né, que são os desafios de você pegar aí esses 450 bilhões de dólares que você exporta para os Estados Unidos, e se, por exemplo, os Estados Unidos, né, realmente colocar as tarifas e ela, com seu projeto ali, né, de mais longo prazo, né, não vier para trás, ela também tem o desafio aí de vender isso para o resto do mundo, tá? E aí tem alguns spillovers aí para outros lugares do mundo. Só que quando você olha para os Estados Unidos, né, então só para trazer alguns dados, então, por exemplo, nos Estados Unidos, as maiores empresas, né, então as empresas de tecnologia, então, por exemplo, só a Apple ou só a Microsoft sozinha, elas já têm um market cap que é, por exemplo, maior do que o da Bolsa de Frankfurt inteira, né? Então, assim, os Estados Unidos, ele é um país bem forte. Então, assim, é difícil você, né, falar que também os Estados Unidos não vai ser mais forte daqui para frente. Acho que mudou um pouco a ordem global, sim, vai crescer um pouco menos. Esse dólar pode perder um pouco de força. Até, né, se a gente pensar, por exemplo, na Europa, né, por conta de um Estados Unidos menos presente aí com gastos no resto do mundo, né? A Europa também tem sido obrigada a gastar um pouco mais, né? E aí na Alemanha você tem aprovação de pacote para poder, né, serem feitos mais gastos com infraestrutura, né? Gastos aí de 500 bi de euro em infraestrutura
ao longo de anos, né? Então, assim, você também acaba tendo uma Europa e outros países que têm que responder um pouco a essa economia como um todo. Vai ser um mundo que vai crescer um pouco menos e, assim, as pessoas talvez podem sair um pouco do dólar para pensar em outras moedas, mas eu não sei se também o dólar vai ser fraco no sentido de, Estados Unidos agora não é mais tão importante, tá? Acho que é bem longe dos Estados Unidos deixar de ser importante, mas tem aí muitos desafios se ele quiser, de forma tão rápida e tão agressiva, colocar esse plano aí em prática. Tá? Uhum. E no meio disso tudo, né, desse ambiente como um todo, tem o Fed, o Banco Central americano, tomando suas decisões de política monetária, né? Como que você está vendo isso? O Powell lá e o comitê com um desafio gigantesco, né? Então, assim, quando a gente pensa no Banco Central, né, o Banco Central, ele basicamente, né, ele vai olhar ele olha para uma taxa, que é a taxa real neutra, que a gente fala, né, que seria uma taxa de juros acima da inflação, que não gera atividade, nem destrói atividade, no sentido de não gera inflação, nem destrói a inflação, né? E aí, com base nisso, né, o que ele vai tentar olhar sempre, né? Ele vai olhar dois fatores específicos. Qual o descolamento, né, da inflação esperada, né, para a inflação neta, qual o descolamento da atividade para a atividade potencial, né? Então, se você está com uma atividade muito mais forte do que o que é o potencial, gera inflação, muito abaixo gera deflação e tal, e tem que entender esse caminho da inflação no sentido que as expectativas de inflação, né, você esperar mais inflação para o futuro pode fazer com que isso seja autorrealizável, né? Porque daí você vai reprecificando as coisas, né, de forma cada vez mais alta, e aí você acaba gerando inflação como um todo, né? E aí o desafio é muito grande hoje para o Fed. O Fed, ele está parado hoje com os juros num nível elevado, né? Vendo que você tem essas duas forças da balança, né? Você tem uma inflação, que é uma inflação que vai ser forte, deve ser mais forte, mas isso tudo a depender do nível de tarifas. Então, a depender do nível de tarifa colocada, que cada dia é uma, né? Então, sobe, depois volta atrás e tal. Isso vai ter um impacto em inflação, pode ser muito forte ou mediano. E também o Banco Central não quer deixar a atividade econômica vir muito para baixo e gerar uma grande recessão, né? Que seria manter esses juros aí por muito tempo num nível elevado. Então, acho que assim, no segundo semestre, né, ele vai começar a ter mais dados para ficar palpável para ele, né, se ele vai poder cortar juros ou não. O mercado embute corte de juros, né, no sentido de que com essa atividade, né, global, que deve ser um pouco mais baixa, né, por conta dessa incerteza e das tarifas, isso pode fazer com que ele queira, né, cortar juros aí mais para frente, mas assim, acho que vai ser muito importante entender nas próximas decisões do Banco Central, os próximos dados. Aí a gente faz até propaganda, né, ali o por dentro do cenário, que a gente toda segunda solta lá, o que está acontecendo nas semanas. Acho que cada vez mais vai ser importante ver o que está acontecendo em cada uma das semanas para entender esse caminho aí, né, de corte de juros para os Estados Unidos, que deve vir esse ano, tá, provavelmente, e aí, mas depende muito desse nível das tarifas, tá. Uhum. E aí, puxando aqui, né, vindo para a nossa região, como é que a América Latina pode ser impactada, né? Falando de Brasil, por aqui a gente também tem o nosso Banco Central com desafios, certo? Sim, bastante. Acho que, no fim, quando a gente olha, por exemplo, né, para esse menor crescimento global, né, óbvio que não é bom para o mundo, né, o mundo crescer menos, né, é ruim. Mas assim, acho que dentre todos os países, a América Latina como um todo e Brasil, né, tem saído um pouco melhor, né? Então assim, tem saído um pouco melhor por quê, né? Porque possivelmente, né, se a gente tiver essa China querendo vender para outros lugares ao redor do mundo, né, ela vai acabar batendo aqui no Brasil, né, tendo que vendendo mais para o Brasil, vendendo mais de forma barata, né, e até se, por exemplo, a China investir mais em infraestrutura para crescer mais, se a Europa investir mais em infraestrutura para crescer mais, ela vai precisar de commodities, né, e a gente aqui é um país que tem commodities. Não acho que, né, a gente vai se beneficiar de alguma forma dessa industrialização global, né, dessa reindustrialização dos Estados Unidos. Acho que é mais no sentido de do que a gente já é competitivo, né, que é commodities como um todo e tudo mais. Mas o que pode acontecer, né, é ter sim maior consumo desses commodities e uma queda maior de preços quando você pensa em commodities e em outras manufaturas para o Brasil, que é onde pode descoar essa política da China, tá? Então, assim, o que eu acho, né? Assim, talvez, né, os Estados Unidos vai crescer menos e ter um pouco mais de inflação,
E o resto do mundo cresce um pouco menos, mas tem menos inflação, né? Por conta desses spillovers como um todo aí da China, tá? Então, assim, né? E aí quando a gente para olhar o Banco Central, acho que a gente segue com muitos desafios no Brasil, tá? O Brasil tem um desafio fiscal gigantesco, né? Que o nosso arcabouço fiscal não é sustentável, vai precisar ser revisto, né? Só que hoje isso está perdendo um pouco mais da cena, né? Talvez no ano que vem, né? Que até um ano de eleição e tal, isso entre mais na cena. Mas por quê, né? Porque o Banco Central ele ainda está num ciclo de alta de juros de forma necessária, porque a inflação de serviços ainda está muito forte, né? E é a inflação que é inercial, que é ligada à atividade econômica. Então, a gente tem um estímulo econômico, né? Por exemplo, quando a gente pensa no consignado privado, né? Que foi feito, sem falar se isso está certo ou errado, mas assim, gera uma maior atividade econômica, né? Por diversos outros lados, incentivos, né? Então, o Banco Central está certo, né? Em ter que subir mais juros, mas talvez ele pare um pouco antes do que o que seria anteriormente a essas tarifas, tá? E pode até começar a cortar no final desse ano, se a gente olha um efeito, por exemplo, de commodities mais para baixo, batendo na economia como um todo e levando a inflação no sentido da meta, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, as expectativas de inflação hoje ainda estão bem altas, mas se estabilizando, né? Muito, né? E aí, como a gente fala, aqui também o dia a dia, né? No dia todo a gente vai revisando as nossas projeções, né? A gente até brinca que meio que assim, o que eu acho que vai ser hoje a Selic, o que vai ser o IPCA, importa muito, mas importa mais mudar de ideia antes dos outros, né? Porque daí a gente faz posição aqui nos fundos e ganha dinheiro. Então, assim, o que se imagina hoje, né? É que sim, continua como um desafio, né? Para o Brasil, então ele precisa ainda subir juros, mas talvez, né? Ele vai ficar num patamar elevado por um bom tempo para controlar essa inflação aí, e aí vai depender muito de quanto de fiscal vai ser feito e tudo mais, né? Mas talvez esse vento geral global pode permitir ele parar de subir e começar a cortar um pouco antes do que a gente imaginava pré essas tarifas e essas questões globais como um todo, tá? E aí um ponto que é importante de mencionar é que, assim, se aí o cenário descambar para uma recessão mesmo, recessão global, aí é ruim pra caramba, tá? Aí é ruim pro Brasil. Numa recessão, uma forte recessão global, aí o dólar provavelmente vai se fortalecer, tá? Então, assim, se for uma grande recessão, então, assim, se os Estados Unidos cresce menos, né, tem uma desaceleração, o mundo tem uma desaceleração e a China precisa vender mais aí pros outros países, pode ser bom aí pra gente, mas se vira uma recessão, né, aí também é ruim para o Brasil e é ruim para o mundo como um todo. Realmente é bastante coisa pra gente ficar de olho e interessante esse dinamismo de como as coisas podem mudar, né? Então, é importante a gente sempre ficar atento por aqui, certo? Sim, é isso mesmo. Acho que, assim, eu sou apaixonado por economia, assim, né? Então, todos esses desmembramentos econômicos, acho que é legal de ir acompanhando, tá? Tem coisa que é ruim, né, para o mundo como um todo, mas eu acho que o interessante aqui, acho que do pessoal acompanhar o podcast, do pessoal acompanhar tudo que a gente faz nas redes sociais, é que a gente, como uma característica intrínseca, né, de cuidar do dinheiro das pessoas, né, e de fazer investimento dentro dos fundos de investimentos, a gente precisa estar ligado em tudo que está acontecendo sempre, de todas as notícias, todo o mercado, e a gente tenta ao máximo, né, passar isso para vocês. Então, acho que isso é a parte legal, né, de tudo isso. E aí os conflitos, as coisas que acontecem, né, a gente traz aqui de forma bem tentando ser conciso, né, conciso, mas completo ao mesmo tempo. Com certeza, é um desafio, né? E eu vou aproveitar esse encerramento de episódio para fazer um convite para você que está nos ouvindo. O podcast Pode Investir, da Inteligência Financeira, acabou de promover uma série sobre os 100 dias do governo Trump. E o Thomas Wu, que é nosso economista-chefe, participou do último episódio falando especificamente sobre China. Então, para acompanhar, basta acessar o Pode Investir na sua plataforma de áudio preferida ou aqui pela descrição do nosso episódio. Então, Matheus, a gente falou de bastante coisa, né? Tem bastante coisa para continuar de olho também, mas eu queria agradecer por você ter compartilhado a sua visão e participado aqui desse episódio com a gente. Obrigado. Eu que agradeço e sempre que quiserem podem me chamar.
Maravilha. E como você falou também, toda semana a gente envia diretamente por e-mail o relatório Por Dentro do Cenário, em que a gente explora os últimos dados e acontecimentos na economia e nos mercados. E você pode se inscrever também diretamente pelo link da descrição do episódio, além de ficar por dentro das nossas projeções econômicas mais atualizadas e nossos conteúdos gerais sobre economia na página que está na descrição também. A gente se vê na próxima!